Boa noite. Estamos dando início à nossa conferência de encerramento desse terceiro dia do 50º Encontro Nietzsche, né? E temos aqui a honra de receber, aqui na Universidade Rural de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, o professor que vai fazer a conferência dessa noite, o professor Wilson Fresati, né? O professor Wilson, ele é doutor em filosofia pela USP, atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e professor do mestrado em filosofia da Universidade Estadual de Maringá, né? Publicou os livros Nietzsche, Psicofisiologia Francesa do século XIX, Nietzsche contra Darwin e a Fisiologia de Nietzsche. Traduziu As Doenças da Personalidade de Théodore Ribot, acho que a pronúncia é essa, e orienta nos seguintes temas: Nietzsche, metafísica e conhecimento, e filosofia da biologia e mecanicismo. É o atual coordenador do grupo de estudos Nietzsche, membro do grupo internacional Hyper-Nietzsche, do grupo internacional de Recherche sur Nietzsche, e do GT Nietzsche, da ANPOF, né? Além de ter desenvolvido pesquisas doutorais na França com o professor Patrick Vauquelin, né? E na Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Capone. Então, professor, seja bem-vindo. Boa conferência para todos nós. O senhor usa o meu microfone? Porque esse a gente sabe que está funcionando direitinho. Bem-vindo, professor. Obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer ao João, né, e parabenizá-lo, né, ele, a professora Marta e toda a equipe pela impecável organização, né, e agradecer muito por fazer esse 50º, que é bastante significativo para o GEM, né. Esse meu tema, na verdade, ele nasceu de uma curiosidade que eu não conseguia satisfazer, né? No final de um determinado, da segunda dissertação da genealogia da moral, o parágrafo 12 terminava com Nietzsche fazendo uma referência a Huxley, uma crítica que Huxley teria feito a Herbert Spencer, falando de um tal de niilismo administrativo, que não aparece em nenhum outro lugar. Eu sempre fiquei curioso o que seria esse niilismo administrativo. E o ano passado eu fui convidado para escrever um artigo num dossiê sobre niilismo na revista Dialectos, da Federal do Ceará. E eu falei, bom, tá a oportunidade de eu investigar o que é esse tal niilismo administrativo. E achei bastante interessante o que eu encontrei, embora seja mais interessante no próprio Huxley do que no Nietzsche, mas espero que seja interessante a todos, né? Então vou proceder à leitura. No final do parágrafo 12 da segunda dissertação de genealogia da moral, Nietzsche, após criticar fortemente Herbert Spencer, afirma: recorde-se a censura que Huxley fez a Spencer, a seu niilismo administrativo. Mas se trata de muito mais do que administrativo. E termina com 3 pontinhos, né? Esse é o final do parágrafo. Esse trecho não é autoexplicativo, demandando o conhecimento da discordância entre Spencer e Thomas Huxley. Nosso objetivo nessa apresentação é entender qual o significado de niilismo administrativo e sua importância aí no contexto da genealogia da moral, né? E o papel, talvez esse seja a questão principal, o papel dessa menção na crítica que Nietzsche faz ao filósofo inglês, a Herbert Spencer.
Em Genealogia da Moral, o niilismo como nada ou ausência de valores aparece estreitamente ligado à moral reativa ou escrava, ao ressentimento ou ao ideal ascético, ou seja, aparece nas 3 dissertações. O niilismo do século XIX, ou o budismo europeu, em grande medida produzido para Nietzsche pela filosofia de Schopenhauer, é resultado da supervalorização da compaixão, sintoma de um grande cansaço da cultura europeia, de uma doença que se volta contra a própria vida. Em meio a esses aspectos do niilismo em Genealogia da Moral, bastante desenvolvidos por Nietzsche, então nos focaremos, como já disse, em um niilismo apenas mencionado por ele no parágrafo já mencionado, o niilismo administrativo. Esse parágrafo é bastante importante, eu considero ele como um dos parágrafos centrais da obra, pois, além de explicitar a abordagem histórica que norteia o seu procedimento genealógico, Nietzsche define aspectos axiais da sua noção de vontade de potência. A genealogia nietzschiana está baseada em 3 aspectos: o filológico, por exemplo, os sentidos das palavras Gut, Bese, Schlecht; o histórico, por exemplo, como a culpa se desenvolve no homem e na sociedade; e o psicológico, ou como nós preferimos, o fisiopsicológico, por exemplo, as condições impulsionais que produziram determinados valores. Trata-se não apenas de investigar a origem dos valores, mas principalmente o valor dos valores. Quais modos de vida ou condições da dinâmica impulsional geraram tais valores. Considerando o procedimento genealógico como nas palavras de Nietzsche, uma psicologia que é uma autêntica fisiopsicologia, ou seja, morfologia e doutrina do desenvolvimento da vontade de potência, temos 2 principais tipos de valores. Essa referência que eu fiz é no Paralelo de Bem e Mal 23, mas eu estou fazendo uma aproximação com o procedimento genealógico. Então, como eu dizia, essa fisiopsicologia permite, então, fazer uma tipologia. 2 principais tipos de valores morais: os valores elevados ou nobres, criados por organismos saudáveis, com impulsos potentes e altamente hierarquizados, e os valores decadentes ou escravos, criados por configurações mórbidas de impulsos pouco potentes e deshierarquizados. Com isso, Nietzsche diferencia sua genealogia daquela dos utilitaristas, dos darwinianos e dos spencerianos. Em Genealogia da Moral, eu vou simplesmente dizer 2.12, para não dizer toda hora segunda dissertação. Em Genealogia da Moral 2.12, Nietzsche aprofunda ainda mais seus pressupostos genealógicos. Ao tratar da genealogia da noção de castigo, Nietzsche declara que, ao contrário do que ocorre, não devemos confundir os problemas da origem com os problemas da finalidade. Os moralistas e genealogistas tradicionais estabelecem uma finalidade qualquer e a transformam na única existente desde a origem do objeto investigado e também na causa da própria origem. O filósofo alemão contrapõe a esse procedimento o que considera o mais importante princípio de todo tipo de ciência histórica, o qual foi duramente conquistado e devemos manter. Nas palavras de Nietzsche, a causa da gênese de uma coisa e a sua utilidade final, a sua efetiva utilização e inserção em um sistema de finalidades, diferem completamente. Em outras palavras, o desenvolvimento no tempo pressupõe a transformação da utilidade. Ela não permanece a mesma desde o surgimento. Adiante, retornaremos a esse ponto na perspectiva nietzschiana. Vou fazer um parênteses aqui para explicar um pouco essa ideia.
Essa ideia aparece, não sei se pela primeira vez, mas aparentemente sim, na Origem das Espécies, de 1859, de Charles Darwin, que precisa dar conta da seguinte dificuldade. De que modo o acúmulo de pequenas variações, causado pela seleção natural ao longo do tempo, produz estruturas complexas, como, por exemplo, o olho. Qualquer fração da estrutura não pode funcionar como um olho. Um meio olho, um terço do olho, 3/4 do olho não pode funcionar como um olho completo. A resposta de Darwin é que a função durante o desenvolvimento da estrutura se modifica. Estruturas mais simples podem ser úteis para, por exemplo, captar luz, sendo que a função da visão humana só é obtida nas fases mais recentes do processo, ou seja, as estruturas realizam distintas funções de acordo com a sua fase de desenvolvimento. E o Nietzsche faz algo análogo à noção de castigo, né? Em cada fase, né, a gente tem uma função para o castigo, né? Então, voltando a Darwin, para a primeira edição da Origem das Espécies, né, de 1859, assim como para Nietzsche, não há um progresso linear pré-determinado. Porém, parece que Nietzsche não retirou o seu princípio histórico, que ele diz que é o mais importante, diretamente de Darwin, já que é muito provável que ele não a tenha lido. A ideia pode ter vindo de As Condições Naturais de Existência dos Animais, do zoologista alemão Karl Zemper, pois no fragmento póstumo de 1880 lemos: o olho nunca pode ter sido provocado pelo ver. Zemper, ponto final. O fragmento póstumo é só isso. A mesma noção aparece um pouco mais elaborada em Aurora, no parágrafo 122, intitulado Os Fins da Natureza. Quem, como pesquisador imparcial, investiga a história do olho e suas formas nas criaturas mais rudimentares e mostra a gênese gradual do olho, deve chegar a este grande resultado: que a visão não foi o desígnio na formação do olho, mas sim apareceu quando o acaso havia juntado o aparelho. Um só exemplo desses, e os fins nos caem como escamas dos olhos. Essa escama dos olhos é uma referência bíblica à cegueira de São Paulo, e isso. Nietzsche tinha um livro de Zemper em sua biblioteca com anotações e vários apontamentos e vários fragmentos de 1880 possuem trechos ou ideias contidas nele. As Condições Naturais de Existência dos Animais, essa obra continha muitos conceitos importantes da primeira edição de Origem das Espécies. Essa informação foi tirada do livro do Wenden. Se a causa das mudanças vitais para Darwin é a luta pela existência e para Zemper as mudanças microestruturais causadas pelo meio externo, para Nietzsche as transformações emergem da dinâmica da luta das forças ou impulsos por mais potência, ou seja, da vontade de potência. A relação que se estabelece entre as forças ou impulsos, ou seja, entre os quanta de potência, é a de dominação. Para uma tendência a mais potência poder se efetivar, isto é, para poder haver crescimento em determinado quanto, é necessário que outro ou outras sejam subjugados e percam potência. O centro de força criado pelas relações de dominação tem sua própria perspectiva, sua própria interpretação acerca do mundo. Nas palavras de Nietzsche, todo acontecimento do mundo orgânico é um dominar e assenhorear-se, e todo dominar e assenhorear-se é uma nova interpretação, um ajuste no qual o sentido e a finalidade anteriores são necessariamente eclipsados ou totalmente extintos. Assim,
temos o princípio histórico acima indicado em Darwin e Semper, mas agora propriamente nietzschiano, ou seja, baseado na vontade de potência operante em todo acontecer, ou ainda numa abordagem fisiopsicológica. Seja a utilidade de um órgão fisiológico, seja aquela de qualquer produção cultural, sua compreensão em um determinado momento não nos diz nada sobre sua origem. Na utilidade de algo, não temos a razão de seu surgimento. Então, eu cito novamente, então, isso está no contexto ainda da Genealogia da Moral 2.12, tá? Então, eu cito um outro trecho. Toda a história de uma coisa, um órgão, um uso, pode desse modo ser uma ininterrupta cadeia de signos de sempre novas interpretações e ajustes, cujas causas nem precisam estar relacionadas entre si, antes podendo se suceder e substituir de maneira meramente casual. Portanto, a interpretação de um determinado momento é sintoma de uma condição impulsional, momentânea, e esse sintoma não está numa série linear progressiva em relação aos anteriores e posteriores. Essa perspectiva nietzschiana contrapõe-se à noção de progresso. O desenvolvimento no curso dos acontecimentos não é o progresso em direção a uma meta. Nesse sentido, a destruição de certas estruturas orgânicas ou culturais pode ser sintoma de potência ascendente e elevação em um sentido aleatório. A degeneração e a atrofia não são sempre condições de decadência, mas também de superação. Elas aparecem quando inúmeras potências menores se submetem a uma potência maior, à qual aquelas se subordinam. Nietzsche vê perpassando a noção de progresso uma, termo nietzschiano, idiosincrasia democrática contra tudo que domina e quer dominar, incógnita até mesmo nas mais rigorosas ciências, cuja consequência é a exclusão da noção de atividade. Para Nietzsche, esse é exatamente o caso de Herbert Spencer. Então, cito novamente o trecho. Sob influência dessa idiosincrasia, colocou-se em primeiro plano a adaptação, ou seja, uma atividade de segunda ordem, uma reatividade. Chegou-se mesmo a definir a vida como uma adaptação interna cada vez mais apropriada às circunstâncias externas. Portanto, para Nietzsche, estamos num antagonismo entre as concepções de vontade de potência e de adaptação. Novamente, cito um trecho. Com isso, não se percebe a primazia fundamental de forças espontâneas, agressivas, expansivas, criadoras de novas formas, interpretações e direções. Forças cuja ação necessariamente precede a adaptação. Ao finalizar essa crítica, então, logo na sequência desse trecho citado, Nietzsche aponta a discordância de Huxley acerca do niilismo administrativo de Spencer. Então, para justificar um pouco Nietzsche, eu vou trazer alguns aspectos da filosofia de Spencer, para depois entrar no Huxley, né? Em sua filosofia sintética, Herbert Spencer pretende explicar desde os elementos físicos, matéria e força, até as instituições sociais. A filosofia deve propor uma lei de composição dos fenômenos que sintetize todos os fenômenos. Trata-se de uma fórmula geral que expresse ao mesmo tempo a indestrutibilidade da matéria, a continuidade do movimento, a persistência da força, a transformação incessante das forças e a oscilação do movimento que segue sempre a linha de menor resistência. Essa fórmula
segundo Spencer, deve ser a lei de redistribuição contínua de matéria e movimento. Todo objeto sofre em cada instante alguma alteração de estado, gradualmente ou rapidamente, recebendo ou perdendo movimento, enquanto suas partes, todas ou algumas, estão simultaneamente mudando suas relações entre si. Todas as mudanças, das lentas alterações da galáxia até a decomposição química, do pensamento até as flutuações de preços, são mudanças nas posições relativas das partes componentes e necessariamente há igualmente novo arranjo de movimento. Essa lei, por unificar as leis mencionadas acima, está na base da filosofia e deve abarcar as existências em sua totalidade e individualmente, e ainda a história total de cada um e de todos. O princípio dinâmico que expressa essas relações sempre mutantes é a evolução. Todos os fenômenos são partes do processo geral de evolução ou do processo reverso de dissolução. Dessa maneira, no pensamento spenceriano, a noção de evolução, intrinsecamente ligada à noção de dissolução, fixa-se como um princípio cosmológico ou metafísico. Então, essas considerações estão nos primeiros princípios. Agora, algumas poucas considerações que estão nos princípios de biologia. Tá, obrigado. O grande agregado de átomos que constitui a substância orgânica é mecanicamente fraco. Está falando da substância orgânica, né? As forças agem mais facilmente, provocando alterações facilmente. Com essa base teórica, Spencer define a vida como uma série de mudanças sucessivas e definidas, de estrutura e de composição, as quais ocorrem em um indivíduo sem destruir sua identidade, ou seja, ocorrem de modo coordenado. Ou ainda, nas palavras de Spencer, vida é a combinação definida de mudanças heterogêneas que são simultâneas e sucessivas. Apesar da contínua remoção e substituição de suas partes, a concepção spenceriana de vida mantém a persistência do organismo vivo como um todo. Mas há uma característica que é essencial, a correspondência entre a vida e suas circunstâncias, ou seja, aquilo que o Nietzsche critica, a dependência do arranjo de forças internos do arranjo de forças externas. Uma particular mudança nas circunstâncias externas de um organismo é seguida por uma particular mudança nesse mesmo organismo. Assim, temos uma outra definição de vida em Spencer. Vida é a combinação definida de mudanças heterogêneas, simultâneas e sucessivas em correspondência com coexistências e sequências externas. Esse contínuo ajuste das relações internas a relações externas faz com que as primeiras sejam relações adaptadas ou contrabalanceadas. Trata-se da noção spenceriana de Spencer. Tá? Então, é dessa noção que ele vai tirar as noções de equilibração direta, é quando a mudança no organismo é feita por uma ação direta das forças do seu ambiente, né? Que é o principal mecanismo de transformação para Spencer, né? E a noção de equilibração indireta, que é a seleção natural de Darwin, que ele dá pouca importância. Embora a seleção natural seja responsável por mudanças que a equilibração direta não faz. Mas, em termos de causalidade, a equilibração direta é muito mais importante, né?
Assim, no contexto apresentado até aqui, podemos ver claramente os pontos da doutrina spenceriana que são criticados pelo parágrafo 2 da segunda dissertação da genealogia da moral. A fundamentação mecânica, o princípio de mínimo dispêndio na relação de forças, o enorme predomínio da influência externa nos organismos, a estreita dependência das condições internas do organismo em relação às condições externas, a permanência de uma identidade orgânica em meio às transformações, uma evolução progressiva necessária e a tendência ao equilíbrio na relação entre forças. Então, todos esses aspectos vão ser negados no trecho. Você... Não? Sabemos porque vontade de potência se antagoniza com a adaptação de Spencer. No entanto, ainda não apresentamos os motivos da presença do niilismo administrativo no excerto destacado por nós. Então vamos lá agora entrar no niilismo administrativo. O termo niilismo administrativo vem do título de um artigo de Thomas Huxley, publicado em 1871. Muito provavelmente Nietzsche não leu o artigo original. Tendo conhecido o termo, também muito provavelmente, em uma leitura da tradução alemã da segunda edição das Sociedades Animais, Estudos de Psicologia Comparada, do francês Alfred Spinat, na qual havia uma citação do texto de Huxley. Essa informação, na KSA, que foi publicada ali em torno de 1970, no volume 14 da KSA, sobre o niilismo administrativo, tem a seguinte informação: fonte não conhecida. Foram os trabalhos da Karen Fortune, a seção do Nietzsche Studien, e alguns artigos do Nietzsche Studien que apontaram a origem do termo, né? Que é o trabalho de Thatcher, de 1989, Brussotti, 1992, e do Moore, de 1998. Tá? Nietzsche, aparentemente, não tinha nenhum livro do biólogo inglês em sua biblioteca, e a única referência direta a ele, seja em obras publicadas, fragmentos póstumos ou cartas, é a que a gente está se referindo aqui, Genealogia da Moral 2.12. O tema central de niilismo administrativo tem essa também, né? O tema central do niilismo administrativo não é a formação do organismo e seus mecanismos de centralização da atividade vital, pois ela aparece apenas de um modo secundário, somente como analogia ao Estado, o qual se relaciona de modo indissociável com o objeto do artigo. O objeto do artigo é a educação universal do povo inglês. Nas palavras de Huxley, um dos eventos mais satisfatórios e promissores em nossa história moderna. No início do artigo, então eu vou explicar qual o rumo que o Huxley dá no artigo para surgir, então, essa expressão niilismo administrativo. No início do artigo, Huxley preocupa-se em apresentar dois dos principais argumentos contra a sua própria posição, que defende a necessidade do Estado garantir a educação universal. Então, esses dois argumentos são contra a obrigação estatal da educação. O primeiro, o argumento das castas, defendido, segundo ele, principalmente pela classe média rica, e se levado ao limite produziria castas na Inglaterra, o argumento seria que o tecido social inglês seria destruído se os pobres fossem educados,
pois a educação produziria nessa classe um desconforto com sua condição e com a frustração de expectativas. Além disso, quem faria os trabalhos braçais e subalternos, se todos fossem instruídos? Ainda, cada um está na posição que lhe foi destinada por Deus. A resposta do biólogo inglês a esse argumento é que a educação não desestimula os trabalhos duros e laboriosos, como mostrariam os marinheiros e os médicos rurais. Todos deveriam ser educados para se tornarem ladies e gentlemen, já que a atenção aos outros, a generosidade, a modéstia e o autorrespeito são as reais qualidades de uma pessoa e não a capa de aparência que comumente é considerada. E como saber se realmente Deus nos destinou nossa posição? O principal problema, segundo Huxley, não é a sociedade propiciar a ascensão dos baixos estratos sociais, mas não possuir um mecanismo para rebaixar os incompetentes. O outro argumento é daqueles que não se opõem apenas a um ato do parlamento chamado ato de educação, mas também ao ato de vacinação e o ato de doenças contagiosas. Na verdade, estudo na época era recente e se debatia a validade ou não desses atos do parlamento. E o Huxley entra então nessa discussão. Ou seja, Huxley defende que, toda discussão do Huxley é a favor de uma legislação que promove o bem-estar social, né? E a concepção de Estado desses indivíduos que são contrários a esses atos é o que Huxley chama de astinomocracia. Astinomoi, na Grécia Antiga, eram os magistrados da Grécia Antiga que tinham como função policiar e limpar as ruas. Então, segundo Huxley, a astinomocracia é uma forma de governo que não se assemelha à monarquia, nem à aristocracia, nem à democracia, mas é um Estado policial, ou seja, a ação do Estado deveria apenas proteger seus cidadãos de agressões, prevenir crimes e fazer cumprir os contratos. Não deve nem fazer o bem, nem mesmo prevenir o mal, apenas punir os criminosos. Não apenas isso, os defensores dessa concepção considerariam que qualquer coisa que o Estado faça fará pior do que a iniciativa privada. Em seu primeiro movimento para refutar a astinomocracia, Huxley propõe que as funções do Estado sejam resumidas em um único mandamento: tu não deves permitir que um homem interfira na liberdade de outro homem. Entre outras coisas, implica, nas próprias palavras de Huxley, se a ele, meu vizinho do lado, fosse permitido deixar suas crianças sem serem vacinadas, a ele poderia também ser permitido deixar pastilhas de estricnina por onde eu passo. Para o biólogo inglês, um alto grau de civilização, como seria o caso dos ingleses na sua concepção, como é de Darwin, de Spencer, faz com que a ação de um membro do corpo social influencie todos os outros, interferindo na liberdade individual. Assim, o Estado deveria ter amplos poderes para garantir saúde, educação, saneamento, edificação pública, etc. Poderes maiores que a teoria policial admite. Tem uma questão secundária que é bastante interessante, mas eu vou passar por alto, que ele vai discutir se é importante que o Estado assuma essas funções, quais são os limites do poder desse Estado. Ele vai fazer uma discussão com a filosofia política inglesa clássica, Locke, Hume, Hobbes. Herbert Spencer, um dos mais profundos filósofos ingleses vivos, é apontado
nas palavras de Huxley, é apontado por ele como um dos maiores defensores da astinomocracia. O biólogo concorda com o filósofo na comparação entre o desenvolvimento do homem selvagem ao altamente civilizado e a transformação do animal em sua mais primitiva condição, a alta complexidade estrutural e com diversidade de capacidades. Né? Huxley reafirma nos seres vivos o que já havia declarado sobre as sociedades humanas. Quanto maior a complexidade, maior a dependência mútua entre as partes. Porém, ele não concorda com Spencer na analogia entre o corpo orgânico e o corpo político. Eu vou adiantar uma questão, né? Não sei se vai dar tempo. Então, o que seria esse niilismo administrativo? É justamente a ausência de um Estado que faça as coisas para o bem comum. É um Estado que não milita em função do bem comum. Esse é o niilismo administrativo, um niilismo administrativo. Ou seja, um Estado que só garante o cumprimento dos contratos e acha que não tem que fazer mais nada. Né? Mas tem mais algumas coisas interessantes. Antes do Huxley, eu adiantei, na verdade, um passo. Huxley traz duas citações do artigo O Organismo Social de Spencer, a primeira sobre a analogia entre biologia e sociedade. Que eles gradualmente aumentem em massa, né, os organismos, que eles se tornem pouco a pouco mais complexos e que, ao mesmo tempo, suas partes tornem-se mais mutuamente dependentes. E que continuem a viver e crescer como um todo, enquanto sucessivas gerações de suas unidades aparecem e desaparecem. São peculiaridades amplas que os corpos políticos exibem em comum com todos os corpos vivos e com as quais eles e os corpos vivos se diferem de tudo ou mais. Então, essa é a posição de Spencer. Na outra citação, Spencer mostra um paralelo entre o desenvolvimento do sistema nervoso, que tem o poder de governar o corpo, na série dos organismos animais, e o governo político na série dos organismos sociais. Então, a citação de Spencer que o Huxley traz é: nossas câmaras do parlamento cumprem na economia social funções que são, em vários aspectos, comparáveis àquelas exercidas pelas massas cerebrais em um animal vertebrado. O cérebro coordena as inúmeras considerações heterogêneas que afetam o bem-estar presente e futuro do indivíduo como um todo, e o legislativo coordena as inúmeras considerações heterogêneas que afetam o bem-estar imediato e remoto da comunidade. Né? Então, para Huxley, essa analogia spenceriana não suporta a visão negativa da função do Estado, ou seja, o laissez-faire defendido por Spencer. Né? Ou seja, o niilismo administrativo é o laissez-faire. É isso que, na verdade, Huxley recrimina em Spencer. E aqui vou citar o trecho de Huxley que está nas Sociedades Animais do Spinat, onde o Nietzsche leu na versão em alemão. O fato é que o poder soberano do corpo pensa pelo organismo fisiológico, age por ele e governa os componentes individuais com a mão de ferro. Né? Então, na sequência, o Huxley vai fazer uma crítica a essa analogia. Então, a crítica incide sobre o laissez-faire spenceriano não combina com o modelo de organismo, de sociedade como organismo. Se Spencer fosse coerente nisso, ele teria que defender o Estado centralizador e que realizaria funções em função do bem comum.
porque a verdadeira analogia está entre o estado que o Huxley propõe, do bem-estar social, com o sistema nervoso. E ele vai fazer mais uma crítica, que é a seguinte: ele não valida essa analogia entre o corpo social e o corpo orgânico. Por quê? Ele diz: o corpo social é produzido por um contrato social, né? Mas os nossos órgãos não têm existência independente do nosso corpo antes da formação do organismo. Então você tem ali um processo de formação que para Huxley não faz sentido comparar o organismo vivo com o corpo social, né? Então eu vou finalizar, né? O Huxley depois vai fazer uma discussão sobre quais são as funções do governo, né? Para quem se interessa por esses assuntos, é um texto muito interessante, né? Que são algumas discussões que a gente tem até hoje. Tá? Não estou defendendo a posição do Huxley propriamente, mas é um texto muito interessante. Então, em relação ao avanço da ciência e da arte, segundo Huxley, o Estado sempre prestará um serviço inestimável ao contrário da ação privada, universidades, bibliotecas, museus e laboratórios. O Estado deve oferecer condições àqueles que querem ser úteis à sua época e geração. Se é tarefa do governo almejar o bem da humanidade, então ele deve comprometer-se a educar o povo, pois a educação promove a paz ao ensinar as obrigações da vida, da sociedade. Desenvolve o intelecto com proveito não apenas individuais, mas coletivo, ao preparar pessoas que possam contribuir para o bem geral. E produz moralidade, refinamento e, consequentemente, disciplina. Ou seja, tipo de coisa que aparece em Darwin também. Então, um texto, né? Então, voltar para Nietzsche agora. Um texto com uma preocupação eminentemente política e dirigida a uma questão premente em sua época, acaba mencionado por Spinat, que apresenta a sociologia de Spencer, mas que também tem um grande interesse na formação do organismo animal. Nietzsche, com sua fisiopsicologia que unifica os processos vitais e culturais por meio de sua noção de vontade e de potência, ao ler o texto de Spinat, não perde a oportunidade de dar mais uma pontada em Spencer, destacando que Spencer foi igualmente criticado por Huxley. No entanto, Nietzsche deixa claro que em Spencer não se trata apenas de um niilismo relacionado às questões políticas, mas, citando novamente, mas se trata de muito mais do que administrativo. Portanto, para Nietzsche, o niilismo do pensamento spenceriano é mais profundo, mais generalizado, é sintoma de sua dinâmica impulsional decadente, de sua condição fisiológica impotente e deshierarquizada. Por isso, a rejeição à hierarquia de Spencer, como já indicamos acima. Cito novamente um trecho da Genealogia da Moral 2:12, a idiosincrasia democrática contra tudo que domina e quer dominar, o moderno misarquismo, forjando uma palavra feia para uma coisa feia, de tal modo se transformou e se mascarou no que é espiritual, espiritualíssimo, que hoje, passo a passo, pode penetrar nas mais rigorosas e aparentemente mais objetivas ciências. Então, para Nietzsche, a condição impulsional de Spencer busca apenas a conservação e, para isso, necessita de segurança contra a ameaça de outros organismos, ou seja, a igualdade como massificação e o laissez-faire.
Enfim, o pensamento de Spencer para Nietzsche está no âmbito da moral escrava e do niilismo impotente. Agradeço a atenção de todos. Espero que não tenha ficado muito confuso essas passagens que eu fiz em vários textos. Obrigado, professor, por essa conferência, para mim muito esclarecedora. Vamos franquear a palavra, né? Estão abertas as inscrições para as perguntas. Né? Antes das perguntas, eu quero lembrar que a coleção Sendas e Veredas, né, sendo publicada pela editora da Unifesp, está com desconto em alguns volumes. Tá? Todos? Está com desconto, então, em todos os volumes. E é apenas acessar o site da editora Unifesp, coleção Sendas e Veredas, e a senha do cupom é Grupo GEM, tudo junto, maiúsculo. Tá? Obrigado. Bem, nós temos um inscrito, 2, professora. Vamos começar lá por trás. Boa noite, professor. Professor, parabéns pela explanação muito clara, muito coesa. E eu achei muito legal a sua capacidade de trazer assuntos da filosofia e colocar para a realidade atual, prática. Muito bom isso aí mesmo. Uma coisa que eu queria colocar e queria também que Vossa Excelência desse o seu comentário, claro, é que o deixar ir não é necessariamente, não é, na verdade, o deixar ir completamente. Quando o Estado se coloca como Estado mínimo, eu nem sou defensor do Estado mínimo, mas só em termos técnicos eu estou querendo esclarecer, ele se coloca ativamente como Estado mínimo. Ele premedita, ele diz, eu vou fazer assim por causa disso e daquilo. Né? No caso, por exemplo, de a gente analisar o Brasil colonial e o patriarca, né, o uso colonial brasileiro, né? O Nietzsche fala que as comunidades mais aristocráticas que ele conheceu foi as comunidades de Roma e Veneza. Eu ousaria dizer que a comunidade mais aristocrática que já existiu foi o patriarca colonial do uso brasileiro. Porque ali ele não tinha influência da igreja, ele não tinha influência, perigos externos de ataque. Enquanto o homem europeu estava num castelo, ele estava ali num casarão, né, assim, embora a crueldade dos escravos, assim, com os escravos eram dominados com muita facilidade. Então, naquele momento, o Estado era só institucional mesmo. Você tinha a figura do el-rei, que estava ali só para fazer a segurança, e aqueles nobres, eles que regulavam o seu próprio território, né? E nesse caso era uma ação totalmente premeditada, não era exatamente um deixar ir, porque o particular fazia o papel que o Estado deveria fazer nessas localidades. Então, só para resumir, eu queria saber o que Vossa Excelência acha da ideia do deixar ir, na verdade, ser uma ideia racional e premeditada, até talvez cartesiana mesmo, de deixar os elementos que já têm uma natureza própria seguir por si. Você prefere que eu passe logo a palavra ou que eu junte as perguntas? Acho que Um a um. Teu nome? Douglas, né? Douglas, assim, vamos deixar de lado Vossa Excelência. Eu não sou juiz. Eu vou te dizer sinceramente, assim, é um tema que, na verdade, eu não trafego com muita tranquilidade, né? Eu trafego mais nas questões biológicas e tal, mas acho que eu consigo te responder em parte. É que tem umas questões ali, eu precisei pesquisar isso para fazer esse texto. Você tinha um ato de educação, você tinha um ato de vacinação e entre outros, né, que envolviam saúde pública, educação pública. Se tinha uma discussão se o Estado deveria financiar a educação para as classes populares, se isso daria uma utilidade para o bem comum. Tinha uma discussão em relação ao ensino religioso,
se o ensino, se a educação universal deveria incluir o ensino religioso, ou seja, uma questão secundária é essa. Seria as instituições religiosas que deveriam ser responsáveis pela educação universal? Então tinham questões muito prementes ali para o Huxley, né? E assim, e me parece que é isso que o levou a considerar o laissez-faire do Spencer como, na verdade, eu pulei essa parte, não ia dar tempo, ele faz uma espécie de genealogia do Estado que ele chama de astinomocracia, né, que é o Estado policial, desde o Hobbes, passando por Locke, acho que Hume, o Humboldt e o Spencer. E depois vai falar do Kant. Então ele faz um diálogo bastante interessante, que se você se interessa, por isso eu recomendo que você leia o texto, você encontra na internet o texto. Então, assim, eu acho que justamente, porque ele começa a falar do Estado policial, e mais no meio do texto aparece pela primeira vez o termo do título, que é... Então, na verdade, ele justifica essa, vamos dizer, essa progressão do Estado policial ao niilismo administrativo por essa preocupação. Eu acho que sim, né? O Estado tem não é uma ausência de valores do Estado, ele tem sim uma direção que é garantir os contratos, né? Reprimir os crimes, mas não fazer nada pelo bem público. E esse não fazer nada pelo bem público que ele vai chamar de niilismo administrativo. Então, assim, são duas coisas, né? Uma progressão que ele faz com o diálogo da tradição, né? Fazendo a genealogia desse niilismo administrativo e pressionado pelas questões prementes. Bem, professor Sérgio. Olá. Professor, muito obrigado pela ótima apresentação. Realmente impressionante como se apresenta o pensamento desses filósofos todos. Eu queria tocar na questão do evolucionismo, que eu estava conversando com o João aqui. Também tem a ver com a pergunta que eu fiz a uma apresentação anterior. Assim, um pouco com essa história da biologia, como a evolução é tratada pré e pós-Darwin, é que a evolução ela já era mais ou menos estabelecida antes de Darwin e Wallace publicarem aquele famoso paper, depois da origem das espécies, mas antes já se acreditava que as espécies passavam por transformação ao longo do tempo. Seria a evolução, inclusive isso explicaria a origem das espécies. Né? A grande contribuição de Darwin e Wallace seria justamente explicar qual é o mecanismo através do qual a evolução ocorreria. Que mecanismo seria esse? A seleção natural. Né? Então, a origem das espécies através da seleção natural. Então, a partir disso, eu queria entender como é que Nietzsche entende exatamente a evolução, já que me parece também, pelo que eu aprendi hoje aqui, eu sou especialista com Nietzsche, trabalho com filosofia mais contemporânea, já que Nietzsche aparentemente tem crítica à noção ao mecanismo da seleção natural. Né? E se isso é verdade, se eu entendi isso correto, como é que ele entenderia a evolução, então? Porque se a evolução não ocorreria através da seleção natural, qual seria o mecanismo relevante que explicaria a evolução? Né? E a outra questão muito menor, eu queria que também, se possível, você explicasse um pouco mais o grau de contato de Nietzsche com a obra de Darwin. Se ele leu ou se foi direto. Muito obrigado, tá pronto. Obrigado pela pergunta, Sérgio. É uma pergunta bastante importante. Eu estou rindo pelo seguinte: eu tenho um livro publicado sobre as suas perguntas, vamos dizer, mas eu vou te responder. Né? É assim, primeiro, a palavra que o Nietzsche utiliza em alemão é Entwicklung, e eu traduzo sempre por desenvolvimento. Por quê? Essa lei que o Spencer de transformação, ele coloca, essa lei se chama evolução. O termo evolução não era utilizado antes de Spencer.
o termo desenvolvimento, quando começa ali no século XIX, surgir mais fortemente as teorias para explicar a diferenciação entre as espécies, ela pega como modelo o desenvolvimento embriológico, como modelo. E o Spencer, inclusive, nos princípios de biologia, ele diz: essa analogia não serve, não é muito adequada, qual palavra seria melhor que desenvolvimento? E aí ele fala, evolução não é um ótimo termo, porque pode ter outros desdobramentos, mas evolução é o termo. E a partir daí se começa a usar o termo evolução. E Spencer, né, como eu mostrei um pouco, o conceito de evolução de Spencer está fortemente associado à noção de progresso. E Nietzsche é um forte crítico da noção de progresso e, em consequência, da noção de evolução. Então, o meu ponto de vista é que em Nietzsche nós não temos a noção de evolução, a não ser na sua face crítica, nós temos a noção de desenvolvimento, né? Que é o desenvolvimento que pode ser tanto na elevação quanto para a decadência. Não há uma necessidade de aperfeiçoamento, não há uma necessidade de melhoramento, né, no vir a ser, vamos dizer assim, em Nietzsche. E você pergunta sobre o mecanismo, né? O mecanismo em Nietzsche é a dinâmica da luta das forças por mais potência, ou seja, a vontade de potência, né? O Rubino acho que falou isso hoje à tarde, né? O André falou isso hoje de manhã, né? Essa dinâmica onde você tenta escapar tanto do mecanicismo quanto alguma forma de idealismo, que é simplesmente as forças, os impulsos que constituem as coisas, elas nada mais são do que quantidades de potência. E o único telos, o único objetivo que tem, se a gente pode usar tranquilamente esses termos em Nietzsche, é o crescimento da potência. Então, essa dinâmica, ela vai formar arranjos em ascensão de potência, em alto grau de hierarquização, e arranjos com pouco grau de potência e baixo grau de hierarquização. Um vai produzir produções culturais elevadas, que significa afirmar a vida enquanto movimento contínuo de transformação, que é, por exemplo, Heráclito, a própria filosofia de Nietzsche. Estou falando por Nietzsche, tá? E o outro, um organismo decadente que vai produzir a filosofia metafísica, Sócrates, o Wagner do Nietzsche maduro e etc. Não sei se te respondi, Sérgio, assim, porque tinha muitos aspectos importantes encadeados na tua pergunta, talvez eu tenha esquecido de responder em algum, mas de... Não, a gente pode passar depois. Tá. Obrigado pela resposta. Professora Scarlett. Obrigada. Na verdade, eu gostaria de começar fazendo uma consideração, enfim, uma consideração inicial, e já adianto que eu vou fazer também uma consideração final e que ambas não estão diretamente ligadas àquilo que você apresentou. A minha consideração inicial é a seguinte: de modo geral, nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, nós temos visto uma dissociação entre liderança intelectual e liderança administrativa. Isso nas universidades, de modo geral. É o que eu testemunho, por exemplo, na Faculdade de Filosofia da USP. E nas próprias pró-reitorias da USP. Né? As lideranças administrativas não são lideranças intelectuais. Eu diria que nós aqui do GEM, nós temos a sorte, nós temos a felicidade de ter o coordenador atual do nosso grupo como sendo também uma liderança intelectual.
parabéns pela sua exposição. Você trouxe toda uma atualidade para as questões ao ouvir o Huxley com as críticas que ele faz a vários pontos do que estava se passando na época. Eu julguei ouvir críticas que nós fizemos durante os últimos anos, em particular os últimos 4 anos. Uma primeira consideração, eu tenho a impressão de que, e eu peço a você que me corrija se eu não compreendi bem, nós temos aí um exemplo das estratégias de Nietzsche, esse fino estrategista, não é? Porque, por um lado, essa analogia entre corpo político e corpo social que está no Spencer, ele esposa inteiramente. Mas, por outro lado, ele vai se valer de um adversário de Spencer, ainda que ele não tenha conhecimento do texto, do Huxley, etc., para criticar o próprio Spencer. Bem, então este ponto pacífico. Ok. Eu teria uma questão conceitual que talvez demande mais tempo e extrapole aqui o nosso âmbito. Essa expressão, niilismo administrativo, de que se serve Nietzsche, não é? Eu acho que, de uma certa maneira, ela deve contrastar com as diferentes concepções de niilismo que nós encontramos no pensamento nietzschiano, elas mesmas. Né? E até onde eu consegui perceber o sentido de niilismo administrativo, o niilismo sendo qualificado como administrativo, não é exatamente o niilismo, né? Enfim. Não. Não, né? Ok. Bem, mas eu gostaria de ouvir você um pouco mais a esse respeito, para esclarecer, inclusive, no que consiste esse niilismo, o termo niilismo e o que ele recobre, efetivamente. E eu disse que eu terminaria com uma outra consideração. E foi aqui o nosso colega que refrescou a minha memória. Bem, Foucault, num texto intitulado Teatro Filosófico, afirmou que o século XX será deleuziano. O professor André Itaparica, a questão de 10, 15, 20 anos atrás, disse: o futuro será o trabalho de Wilson Pesati, porque ele tem um pé na ciência e outro na filosofia. Obrigada. Assim eu até fico sem graça, mas a generosidade, tanto sua quanto do André, sabe? Só tem um pouco mais. Eu acho que é até sem graça agora. Mas obrigado pela generosidade, vocês dois. Mas assim, Scott, a impressão que eu tenho, né, é exatamente isso. O Nietzsche acho que nem imaginou do que se passava ali na discussão do Huxley. Ele acha essa referência no livro do Spinac, para não ter mais um autor para eu desfiar, eu acabei não falando. Qual que é o problema central? Ele pegou a tradução alemã da segunda edição do livro do Spinac, As Sociedades Animais. Qual que é o tema central das sociedades animais? É que a consciência, ela não é una. A consciência é um agrupamento de pequenas consciências. Da mesma forma que um organismo é a associação de pequenos organismos, né? E aí ele vai fazer uma evolução, né? Ali acho que dá para falar em evolução. Ele vai fazer uma evolução dizendo, por exemplo, que nas águas vivas não é uma verdadeira sociedade, porque há uma certa independência entre as células que exercem cada função, né? E isso para o Nietzsche a gente sabe que é um tema bastante interessante, né? A André falou hoje de manhã, né, que a consciência para Nietzsche ela não é centralizada, né? Ela está espalhada, né, nas várias partes do organismo, né? Então isso interessava a Nietzsche. E ele deve ter, de repente, achado essa concepção. Quer dizer, isso acho que já era antes. Ele encontra isso, acho que também em Galton, foi falado em Galton hoje à tarde.
dessa analogia entre o organismo vivo e o corpo social, né? que também concordo, ele abraça, né? E acho que ele se aproveitou para dar mais uma cutucadinha e para aproveitar, dizer, não é só um niilismo administrativo, é também um niilismo global, né? É fisiológico, é intelectual, é teórico, é todos os tipos de niilismo. A segunda questão, também concordo no caso do Huxley, né? Esse niilismo administrativo não é um niilismo total, como o Douglas já apontou ali na pergunta dele, né? Mas, então, assim, eu acho, porque é um termo que não vai aparecer nunca mais, o Huxley não vai ser citado diretamente nunca mais por Nietzsche. Eu acho que por isso que eu falei para alguns de vocês antes, que a apresentação ia ter mais graça no Huxley do que no Nietzsche. Porque me parece um uso totalmente irônico no final das contas. Não tem uma função teórica mais profunda, a não ser dizer que o Spencer é um decadente, né? Não vejo nada mais que isso. Então, uma forte ironia a serviço de indicar que o Spencer é um decadente. Não sei se te respondi tudo. Por favor, o senhor aqui. Por favor, o senhor começa dizendo o nome. André. Eu sei que está claro. Fica registrado. Oi, Wilson. Não, eu fiz esse funcionar. Parabéns, Wilson, pelo trabalho. Agora eu tenho uma sugestão. Parabéns pelo trabalho, Wilson. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que talvez. Eu acho que talvez o sentido do que a gente fala ali talvez tenha uma importância mais conceitual do que você expressou aqui. Porque eu notei, né, na verdade, quando você estava falando, eu dei uma pescadinha aqui na passagem da genealogia. E se você for ver, o que Nietzsche está falando ali, exatamente, é uma crítica à noção de adaptação ao passo. Então, eu acho que é essa ponte para entender por que, para Nietzsche, a noção de adaptação é uma espécie de niilismo. Aí, claro, ele pega ironicamente e diz, bem, Huxley já chamou, né, o Spencer com essa ideia de adaptação já tinha um niilismo administrativo. E Nietzsche, a piada final é muito boa, Nietzsche fala assim, e olha que não é só uma questão de administrar. Né? Então, como se diz hoje em dia, desenrola aí esse assunto. Obrigado, André, pela pergunta. Mas eu tentei, na verdade, no meu percurso, mostrar um pouco isso que você está falando, que eu concordo inteiramente. O ponto focal ali é voltando na pergunta do Sérgio, qual o mecanismo, né? Também uma contraposição entre um mecanismo de forças spencerianas, que é adaptativo, e naquela definição que eu trouxe de vida, eu tentei mostrar isso. Na própria definição de vida, a dinâmica de força. E nesse aspecto, o Spencer é newtoniano. Se você pega a teoria de forças do Spencer, tem as 3 leis de Newton ali. A dinâmica, né, a relação, em Spencer é melhor falar relação do que dinâmica. A relação de forças internas é um produto da relação de forças externas. Por isso a equilibração, né? Justamente porque a relação de forças internas tem que equilibrar a relação de forças externas. Por isso que ele vai lançar mão de falar equilibração como a transmissão dos caracteres adquiridos, direta, né? Equilibração direta, e equilibração indireta como a seleção natural.
E aí a noção de adaptação é central, e o Nietzsche não vai aceitar. A Scarlett, numa aula de graduação, a gente já tinha, e você me falou, tem alguma coisa importante. Eu levei 20 anos mais para achar essa coisa. E eu falei 20, mas faz mais que isso, né? Então, a noção de adaptação, ele contrapõe a noção de vontade de potência, que é uma espontaneidade, embora interna em Nietzsche também é problema falar, né? Mas na passagem, justamente, não está falando. Essa ideia de adaptação não compreende as forças espontâneas, tal, né? Criativas. Então, ali o foco mesmo é o que eu coloquei no início da apresentação. O Nietzsche vai expor a sua noção de historicidade e a sua noção de vontade de potência, diretamente contraposta à noção de adaptação de Spencer. Até porque para mim os melhores não sobrevivem, né? Quem sobrevive é o medíocre. E ele dá três motivos para isso. O primeiro é o número. O segundo, o melhor é mais complexo. Se ele é mais complexo, é mais fácil de se desintegrar. E o terceiro é a astúcia. A astúcia, que acho que o Rubira falou sobre astúcia hoje. Foi Rubira? Não, alguém falou sobre astúcia hoje à tarde. Bem, nós tínhamos... Tudo bem, professor? Tudo bem, Felipe, obrigado. Nós tínhamos 2 perguntas, mas uma pessoa declinou, né? Então temos espaço para mais uma pergunta e aí as inscrições estão encerradas. Temos o professor Marcos aqui nessa ponta de cá, que quer fazer uma pergunta. Obrigado pela sua conferência, foi um brinde muito bom. E não pude deixar de pensar, após ouvir a expressão niilismo administrativo, na sociedade administrada de Adorno e Companhia Limitada. Um niilismo administrativo, como você se referiu aí, terminou resvalando na ideia do Estado mínimo, que se retira para deixar que as forças tomem seu rumo próprio. E mais ou menos essa é a ideia do mercado para o neoliberalismo, de que o mercado tem uma função autorregulatória que vai dar conta do seu próprio futuro e que o que a sociedade vai fazer é se acomodar, se adaptar a isso. Então, administra não administrando, mas na verdade se torna essa administração se torna invisível. Então, quando você falava sobre isso, eu estava aqui tentando juntar uma coisa com a outra para ver se eu conseguia entender em que sentido esse niilismo administrativo poderia corroborar para alguma das outras formas mais consagradas de niilismo. Né? E aí a professora Scarlett falou aqui há pouco tempo que essa forma de niilismo nem poderia ser tratada como tal, tendo em vista que as outras ficaram tão bem definidas que essa não ganha contornos tão específicos. Então, como você relacionaria essa forma de niilismo com as demais? Então, é justamente isso, eu não faço essa relação, porque escapa completamente da investigação que Nietzsche faz sobre as outras formas de niilismo. E foi justamente isso que me levantou a curiosidade já um bom tempo atrás, né? O que Nietzsche estava querendo dizer com esse niilismo administrativo? Tem alguma relação com as outras formas de niilismo, né? Assim, repensando um pouco, talvez daquela resposta que eu dei para a Scarlett e para o André, quer dizer, o niilismo em Spencer é mais do que o niilismo administrativo. É um niilismo de que é um decadente que não consegue criar e quer manter sempre as coisas iguais e por isso defende um laissez-faire. Eu não lembro, desculpa, eu citei, eu vou citar novamente, foi a última citação que eu li.
A idiosincrasia democrática contra tudo que domina e quer dominar. O moderno misarquismo forjando uma palavra feia para uma coisa feia. De tal modo se transformou e se mascarou no que é espiritual, o espiritualismo, que hoje, passo a passo, pode penetrar nas mais rigorosas e aparentemente mais objetivas ciências. Aqui ele está se referindo a Spencer também, além de vários outros. Ou seja, essa decadência, essa impotência permite, quer dizer, não permite criar, e essa ausência de criação, então, gera essa ausência de valores. Então, a relação que tem do niilismo administrativo não é uma relação direta, não daria para classificar esse niilismo como os outros niilismos, mas eu entendo como um modo do Nietzsche destacar esses outros niilismos presentes em Spencer, que não é só orgânico. Aqui também é outra complicação que o André bem expôs de manhã, né? Essa dualidade orgânico e espiritual que não há em Nietzsche, né? Quando há essa coordenação do natural e do social, o que é que rola? Rola uma disputa pela naturalização. Então são versões sobre a naturalização. Então, de um certo modo, naturaliza-se a socialização, certo? É esse o caminho. Ou então disputa-se a naturalização, alegando que a naturalização ou a natureza das coisas é uma outra que está sendo, na verdade, negada pela versão atual, hegemônica, e assim vai. Então, existe essa discussão na sociologia e a coisa fica indecidível. Ou você tem um padrão de naturalização do que é o natural, ou então você abandona o natural e deixa tudo por conta do processo de socialização, que é pura política, vamos dizer assim. Aí, nesse caso aí, uma política invade também a compreensão do que é o trato natural, né? É uma via de mão dupla, tanto de lá como de cá. Naturalização e politização parece terminando em identificações. Mas é só isso. Tá bom, obrigado. Bem, o Douglas quer dar uma parte, eu só peço que seja sucinto, a dieta da hora. Claro, só lembrar que, embora a gente ele próprio também é contra o Estado. Ele critica muito o Estado já fizeram a busca contra o humano demasiado humano. Inclusive, o humano demasiado humano ele tem um livro falando que opiniões públicas e nações privadas. Mas embora ele critique o Estado, Douglas, assim, ele critica o Estado na forma que se apresenta no 19. Mas, por exemplo, ele vai dizer que a cultura e o Estado são coisas antagônicas. Quando a cultura está em cima, o Estado nessa forma está embaixo. Mas em termos desse... É que eu não queria falar Estado cultural porque tem outro sentido, mas em termos de criação de valores, ele não é uma criação de valores democrática. Aí sim vai para a centralização. É o filósofo legislador que cria os valores. Não é uma criação democrática, entende? Então, nesse aspecto de criação de valores, de criações culturais, ele acompanha o Huxley, uma centralização. Bem, então, dado a dieta da hora, vamos encerrando, né? Agradecendo demais a presença do professor Wilson, a palestra muito esclarecedora. Faço o convite de que ele volte mais vezes aqui na Universidade Rural de Pernambuco e esse convite eu estendo a todo o Grupo GEM, né, que se faça mais presente aqui junto com a gente na Universidade Rural de Pernambuco. Também tomo a oportunidade para convidar todos para o último dia do encontro, que vai ser amanhã, e pela manhã será no auditório da Unicap, né, no auditório G2 da Unicap, com transmissão ao vivo pelo YouTube do grupo, né, do grupo GEM. Eu queria só, mais uma vez, agradecer a presença de todos, agradecer a organização impecável do João, da Marta, né, dos professores da Unicap, dos professores aqui da Federal Rural, né, e da Federal também, né, amanhã da Federal, a parte da tarde, né, e isso. Então, gente, muito obrigado, boa noite.